A brincadeira do dia, customização, com o personagem Bloodhawk, ou o Asa Sangrenta dos X-Men 2099. Então, o Asa Sangrenta é um dos meus personagens preferidos dos X-Men 2099. Já fiz então a demonstração aqui no canal desta figura da Toy Biz dos anos 90, né? Então, ó, que tem a engrenagenzinha que ele movimenta. E agora eu vou fazer o meu próprio, não com esse movimento, obviamente, mas quero mostrar para vocês o meu Asa Sangrenta. Para realizar essa customização, eu encontrei este boneco, que é um boneco Max Steel. Eu utilizei também uma cabeça de um boneco Ken e as asinhas de um morceguinho, que tinha em torno ali mais ou menos de uns 25 centímetros, né? Essa asa. Então, ela casava com a altura do boneco, em torno ali de 30 centímetros, né? Escala 1/6. Aí coloquei essa textura com Durepox, porque o personagem ele tem, né, essa textura, e aí eu fui fixando tanto na cabeça quanto no peitoral e nos ombros, né, nas laterais. Aí iniciei aqui a pintura da asa, primeiramente aplicando um prime, né, em spray, depois a tinta automotiva, e deu tudo errado. Aí depois eu vou explicar melhor como que eu consegui. E a tinta 3D para dar os efeitos, né, da asa, então foi essa a tinta que eu utilizei. Então agora, para mostrar o processo da pintura da asa, eu tentei então ao centro, né, nesse trecho que eu estou mostrando, pintar com a tinta 3D, e nas partes que tem essas estruturas, tipo os ossinhos, né, da asa, eu tentei mantê-las, né, em vermelho. E aí então a tinta só na parte central. Se eu usasse um pincel normal, eu ia deixar com muitas marcas, então eu optei por este instrumento, que tem então essa esponjinha na ponta, e aí você coloca a tinta e você vai dando o efeito. Vejam como que fica. Então eu tive que aplicar, né, mais do que uma vez, porque ele fica muito clarinho, né? A gente ainda vê o vermelho de fundo. E a própria asa, ela veio com esse furinho, né? E aí eu tentei cobrir o furinho também com a tinta. Então, sempre mantendo as partes em vermelho evidentes, né? E aí eu fui, então, utilizando, né, como um mata-borrão mesmo, né? Fui aplicando como se fosse um carimbinho mesmo, para cobrir. E aí eu vou, então, preenchendo, né, os trechos igualzinho do personagem. Vejam como que fica. Então, fui mantendo, né, as partes em vermelho para dar o efeito, e aí preenchendo com mais tinta. E aí vejam como que ficou, né? Ele vai então absorvendo um pouco da tinta, e aí você vai colocando e vai dando efeito. Ele ficou bastante brilhante. De início eu não estava gostando muito, mas ficou bonito. Depois eu acabei me acostumando com o brilho e gostei. E aí tem aquela parte mais em vermelho que eu não me preocupei por causa do corpinho do boneco que vai cobrir. E aí com esse instrumento, né, de maquiagem, eu também utilizei porque ele é pontudinho. Eu fui fazendo as pontas, eu fui subindo um pouco mais a tinta para aproximar então e deixar mais pontudinho, né? Então foi o que eu fiz, porque com a esponjinha, ela é muito redonda, não pegava e podia estragar a parte vermelha. Pronto, agora eu fechei. Acredito que eu deva passar mais uma demão de tinta, especialmente nas pontinhas, para ficar mais forte. Mas está finalizado. Eu até achei que esse furinho que veio na asa do morceguinho que eu comprei fosse cobrir, mas não consegui cobrir. Aí depois até vou ver se na próxima demão talvez eu consiga, mas eu acho que não. Mas vai ficar atrás do braço, geralmente eu vou levantar o braço e tal, então acho que não vai ter tanto problema, né? Porque essa parte do centro aqui eu vou colar na figura. E é isso, então tá aqui a asa, né, pronta aqui do Asa Sangrenta. E agora é o momento da pintura corporal. Então, antes de passar a tinta vermelha, eu coloquei o primer nele, e aí eu fui pintando. E eu tive que fazer diversos movimentos com o corpo, dobrar, né, joelhos, cotovelos, levantar e abaixar braços, pernas,
para conseguir pegar por inteiro a coloração vermelha. Bom, para pintar eu utilizei essa tinta spray automotiva, mas é óbvio que não dá para aplicá-la sem preparar primeiro a superfície. Então eu coloquei primeiro um primer em spray também, da mesma marca, ele fica cinza e deu tudo errado porque ele craquelou. E aí acabei utilizando esse outro. E com o spray é muito bom, né, da gente pintar, vai muito rápido. Eu tinha colocado primeiro pouquinho, craquelou. Coloquei bastante, craquelou. Então eu apelei para essa versão utilizando pincel. Então é com pincel que a gente passa e ele fixou. Ficou muito bom, né? Ficou bastante brilhante, na verdade. De início eu não estava gostando muito, mas o resultado final ficou excelente. E aí até dando movimento, ele não chegou então a craquelar, ele não rachou a tinta e ficou muito bom. E vejam a texturinha que legal que ficou. Então destacou bem, né? Eu gostei bastante. Eu achei que ficou do jeito como eu queria. Então tá aqui a asa, né? Vejam que já ficou bem uniforme. E agora, né? Então ele já estava coberto, né? Com toda a tinta automotiva. E é sempre muito difícil de pintar corpos, né? De bonecos, mas ficou bem homogêneo. E aí eu fui tentando cobrir com a tinta 3D esses pontos que eu já havia demarcado utilizando o Durepox. E aí eu fui dando uma textura de espinho, né? Porque no ombro ele fica bem, né? Com uma carinha de espinhos, assim, tipo os spikezinhos. E deixei meio irregular também para não ficar muito certinho, né? Porque o personagem ele é desse jeito, ele tem essa textura na pele. E tem alguns momentos, né, que o desenhista e colorista, né, eles acabam deixando vermelho mesmo, em outros momentos fica com essa coloração igual a que eu coloquei. Eu acabei optando por essa até para dar o destaque, para ficar mais legal. E aí eu fui tentando então preencher, né, todos os pontos que eu identificava como sendo necessários para dar esse efeito. E vejam então como ficou. Também fiz, né, o mesmo efeito na cabeça. Eu optei por deixar em vermelho para não ficar muito evidente, deixar só nos ombros e peitoral, né, e braços com a coloração diferente e o resto tudo vermelho na cabeça também. Aí fiz a calça verde, né, então costurei essa calça, até fiz a barrinha dele e acabei dobrando para dar esse efeito. Rasgado não ficava legal. E fiz também o cinto amarelinho. E aí eu queria montar as garras dele, né? Eu achava que era bem tranquilo de fazer e não era nada, ficava super esquisito. Então eu acabei usando a própria tinta vermelha para fazer então as unhas maiores, fiz dos pés e das mãos para poder finalizar, né? E ficou então desse jeito. E vejam que a asa também ficou com as texturas. Então, para a gente fechar, esse era o boneco, né? Então, o Max Steel tá aqui. Optei um que não teria textura, né? Como se ele estivesse pelado mesmo, né? Sem aquelas roupas que hoje elas são feitas já no plástico, né? No material mesmo. Era essa a cabeça anterior. E aí, então, como tinha muita textura, né? Aqui na escultura da cabeça, eu achei melhor optar por uma cabeça de um boneco Ken, da Barbie. E aí, um com cabelo, inclusive, né? Porque daí eu raspei o cabelo todo, eu removi todo o cabelo para que ele ficasse careca e aí facilitasse, então, a composição. E aí foi o que eu fiz, né? Então, tá aqui só pra gente ter para efeitos aqui de comparação. Então, a gente tira e aqui a versão final, vejam só. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalhão. Eu gostei bastante, né? E aí acabei deixando então ele nessa versão, concentrei então os spikes mais no ombro, né? E removi os de outra coloração do peitoral e ombros, eu achei que ficou melhor. E aí a calça então ficou desse jeito e o cinto deu todo o efeito final, né? Que tem esse cinto bem anos 90, como eram os desenhos, né? Com os bolsões do lado. Então ficou exatamente assim. Essa é a figura então do Asa Sangrenta.
desse meu personagem querido. E também tem alguns momentos que os olhos mudam de coloração. Eu, por fim, acabei deixando assim em branco, para não correr risco de estragar, mas também tem outras versões com preto e amarelo.